Eu sou a Rebeca, responsável pelo marketing da Cat, e estamos aqui para fazer mais uma entrevista do nosso canal. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o nosso convidado super especial, que é o Mauro de Oliveira. Ele é especialista e palestrante sobre redes sociais, gerações, comunicação na internet, e a gente vai bater um papo bem legal aqui no nosso canal. Mas antes, não esquece de se inscrever na Cat, ligar o sininho aqui para não perder nada, seguir a gente nas mídias sociais, a gente está sempre conversando sobre ciências de dados, tecnologia, inovação. Então, Mauro, muitíssimo obrigada pela sua participação, é uma honra te ter aqui no nosso canal. Eu que agradeço, obrigado, Rebeca, obrigado, professor André. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, trocar ideias, que acho que é o melhor da vida esse momento, não é mesmo? Com certeza. E, professor, muito obrigada também por mais uma participação aqui no nosso canal. Já é de lei ter você aqui com a gente nas nossas conversas. Oi, Rebeca. Oi, Mauro. Realmente hoje é especial, né? Mauro, é uma satisfação, é uma honra ter você aqui hoje. O Mauro, ele é doutor em marketing, mestre em administração com MBA executivo, é jornalista, matemático, além de atuar como diretor de comunicações e marketing da Noticiando, que é uma agência responsável pelo atendimento do NUB, que é o Núcleo Brasileiro de Estágios, e da Associação Brasileira de Estágio, a ABRES, além do Assinando Bem, enfim, entre outros. Se eu for falar o currículo dele aqui para vocês, vocês não vão nem acreditar. E, além de tudo, ele também é palestrante e professor da pós-graduação e de MBA. Então, hoje a gente trouxe esse convidado super especial para discutir algumas características, valores e preferências das diferentes gerações no contexto do trabalho e da carreira. Então, a gente vai tentar analisar e entender como cada geração é no ambiente profissional, quais as preferências, como esse feedback pode ser dado para cada tipo de geração, enfim, os principais desafios na comunicação entre gerações. Então, Mauro, para a gente começar nosso bate-papo, quais são as principais características e valores que definem cada geração em termos de trabalho e carreira? Então, aí, em toda a sua experiência, como que você vê essa diferença geracional dentro do ambiente de trabalho? Bem, ótima pergunta, Rebeca. É interessante porque a gente está vivendo um cenário aqui de você ter várias gerações trabalhando na mesma empresa. Então, em algumas você até tem várias mesmo, quando eu digo, porque as empresas são mais tradicionais, que tem pessoas mais velhas. Mas até te falar sobre geração, acho importante para quem está nos assistindo saber quais são essas gerações. Nós temos aí, começando as gerações que a gente considera que são vivas, a gente tem os tradicionalistas, né? São aquelas pessoas que muitas vezes são os nossos avós. Então, esses tradicionalistas são aquelas pessoas que nasceram até 1945, então atualmente elas são aí pessoas que já estão na idade mais avançada e que, de uma certa forma, tem uma postura no trabalho muito diferente. Então, são aquelas pessoas que entravam numa empresa e tinham orgulho de falar: eu trabalho nessa empresa há 50 anos, nunca faltei, nunca pedi licença, eu estou aqui. Então, tem orgulho. A pessoa ela não vestia a camisa da empresa, ela tatuava a empresa até no coração. Então, os conceitos dessa geração era tradição, família e propriedade. Então, era uma geração onde as mães ficavam em casa, onde você tinha mais tempo para cuidar dos filhos. Então você crescia muito naquela coisa de que se você fosse namorar, você namorava com o sogro no meio, era o noivo, a noiva, o sogro no meio, vigiando, né? Então eu sei porque a minha mãe, quando namorou, o pai dela, que era o meu avô, ficava no meio dos dois. Então, de vez em quando meu avô cochilava, ela punha a mão atrás da cadeira e segurava a mão do meu pai. Então, esse era o grande namoro da época. Se meu avô acordasse, então já tinha que ser recomposto. Tá? Porque as pessoas tinham um conceito muito diferente. Não estou dizendo que as pessoas lá atrás não faziam coisas erradas, longe disso. Mas no ambiente de trabalho, era uma geração que era muito mais de trabalhar muito. Eles tinham muitos filhos, meu avô teve 21. Então, eles tinham que trabalhar muito para poder conseguir sustentar uma família muito grande. A prole era grande. Então, muitas vezes você tinha, nessa época, até um abuso com relação de chefias, né? Porque o funcionário aceitava calado, ele era muito mais submisso. E aí depois você tem uma nova geração que foi bem quebrou muito do padrão da geração dos tradicionalistas, que são os baby boomers, que nasceram lá de 55 até os anos 70, né, particularmente, que é uma geração que ela começa a criar o rock and roll, as mulheres vão queimar os sutiãs na praça, então eles vão transgredir, eles criam uma nova televisão. Então essa é uma geração que tem aí Bill Gates, Steve Jobs, então os grandes homens que movimentam o mundo, que criaram
gigantes empresas estão até hoje no mercado de trabalho, estão revolucionando até hoje o mundo. E eles são pessoas que vão começar a quebrar aquela regra dos tradicionalistas, que tudo fazia assim, abaixava a cabeça. Eles começam a questionar, eles são mais questionadores. E por tanto questionar, eles começam a criar soluções novas, sistemas novos, que isso é muito rico, trouxe grandes novidades para o mundo. Então, os tradicionalistas, eles têm um lema deles é trabalho, família, mas eles também querem viver, eles também querem curtir, eles querem dançar, eles querem gozar mais a vida. Mas é uma geração que tem muita dificuldade, muitas vezes, de lidar com uma próxima geração, que é a geração X, principalmente quando são os seus filhos, quando eles são, de uma certa forma, quando eles dão uma regra, quando eles dão um comando, e a outra geração, que por acaso é a minha geração, que é a geração X, que é quem nasceu lá nos 70 e 80, 65 e 80, basicamente, né? É uma geração que vai começar a questionar muitas das regras que essa geração de baby boomer criou, e eles falam, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas a geração X é uma geração que cresceu ouvindo dos seus pais, olha, você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ser ligado, você tem que focar na sua carreira. Então é uma geração que ela é muito workaholic, trabalha muito, eles são menos sociáveis do que, por exemplo, a geração Y, que é a próxima que eu vou falar. Então, eu sei até por mim mesmo, às vezes eu estava fazendo meu doutorado, o pessoal, Mauro, vamos sair, vai ter aniversário. Eu falei, não posso, porque eu estou estudando. Enquanto que a geração Y fala, não, eu tenho que ir, porque eu quero sair no Instagram, eu quero sair nessa foto, eu tenho que... Então, é um conceito bem diferente. E no ambiente de trabalho, é uma geração que ela é muito perfeccionista, ela foca muito em carreira, ela quer muito que as coisas deem certo, e ela está sempre querendo se superar. Porque uma geração cresceu com uma coisa bem interessante, que era o videogame Atari. Então eles jogavam e não tinha até aquela save para você salvar o pause. Então você ia jogando, né, professor, não sei se você lembra, e se você parasse para ir ao banheiro, o seu aviãozinho do Heavy Raid morria. Então você não podia parar, então você tinha que sempre se superar o tempo todo. E isso fez com que essa geração fosse muito mais competitiva. Então, no ambiente de trabalho, a geração X tende a ser muito competitiva e muitas vezes com ela mesma. Então você está sempre querendo se superar, você está sempre querendo buscar o seu melhor. E aí vem uma nova geração, que é a geração Y, que é a maior geração que a gente tem hoje no mercado de trabalho, que é nasceu em 80 e 2000. Então essa geração é uma geração que ela é a geração da instantaneidade. Eu gosto muito da frase do Maurício Sérgio Cortella, que ele fala que essa geração é aquela, eles gostam, tudo agora já ao mesmo tempo junto. Então, eles estão estudando, vendo o celular, eles estão escrevendo, aí você chega para um colaborador, eu sou gestor, eu tenho funcionários da geração Y e Z, que é a próxima também, que é uma geração que vai chegar, eu lembro muito bem de um colaborador, falou assim, você já terminou de fazer tal coisa? Ele já. A pessoa estava no WhatsApp, falei assim, tem que mandar isso, eu já mandei. Tem que fazer, já fiz. Eu falei, como é que essa pessoa consegue ficar no WhatsApp, ouvindo música e fazer tudo isso? Porque eles cresceram muito mais ligados em tecnologia, eles brincaram já com a tecnologia. A internet passou a fazer parte da vida da geração Y já na adolescência, enquanto eu fui conhecer só na faculdade a internet. Bem ruimzinho ainda quando eu fazia o Unesp. Então, é diferente, eles foram muito mais bombardeados de informação. Então, uma geração que ela vai começar a questionar não só as regras, como questionou lá os baby boomers, mas ela começa a questionar o sistema, a hierarquia. E ela chega e fala, olha, trabalho é importante, mas a minha vida pessoal é mais. Então ela chega para o teu chefe, você está caindo o mundo. Aí você fala, olha, está caindo o mundo, está fazendo isso, a pessoa fala assim, beleza, então tá bom, amanhã assim que eu chegar às 8 horas eu já vejo isso. Você fala, como assim? O mundo está caindo, a geração X vai ficar até meia-noite, 1 hora, correndo, né? Para o Sandro deve ser a mesma geração. Você fica ali no desespero para fazer. Os baby boomers também. O Y vai embora, porque tem academia, porque ele tem namorado, porque simplesmente ele quer ir no cinema. E para ele o trabalho é importante, mas não é só o trabalho. Aí logo depois você tem uma geração Z que já chegou no mercado, que já está sendo lançadinha a partir dos anos 2000, que está aí afoita e que chega com uma pegada completamente diferente, porque eles vieram do mundo que eles não conseguem imaginar o que é um mundo, Rebeca, sem internet. O que é um mundo sem tecnologia. Eles já brincavam com o celular dos pais desde bebê, desde criança. Então, é uma geração que ela está acostumada muito com coisas de tecnologia, com assuntos que sejam atualizados. Uma geração que está crescendo com o chat GPT, gente. Olha só quanta coisa está mudando na cabeça. A inteligência artificial, você não é mais o dono do conteúdo. O conteúdo pode vir de uma máquina, pode ser melhor do que o seu. Mas essa geração, o que é interessante, eu tenho quase todos os meus colaboradores da geração Z, e eles gostam muito de receber feedbacks positivos, aceitam feedback negativo, mas para eles o elogio faz muito bem.
Eles querem receber o elogio. Enquanto os baby boomers elogiam um pouco, a geração X cresceu praticamente sem receber elogio, a Z quer ser elogiada, ela quer ser reconhecida. A Y tinha muita pressa de crescer no mercado de trabalho. A Y queria chegar e já virar, com 18 anos, meu sonho é ser presidente e diretor de uma empresa. A Z não está tão preocupada em crescer tanto assim de ser presidente e diretor. A Z, ela está preocupada em ser reconhecida. Ela tem um pouco mais tradicional do que a X, interessante isso, né? Ela volta a ter outros conceitos, né? Do que a X, a Y era mais solta demais. A Z, ela está indo para um caminho de preocupação, porque aí você começa a ter crimes cibernéticos, enquanto a Y cresceu num mundo muito mais solto, sem tantas preocupações. A Z já está mais atenta. Você tem crianças, por exemplo, que estão se mutilando, querendo entrar em escola dando tiro. Então, pela primeira vez, a escola se torna um ambiente que não é seguro. Faculdade, as pessoas cancelaram aulas com medo do que poderia acontecer no ambiente, né, professor? Que a gente nunca parou para pensar que na escola fosse um ambiente seguro. Então, essa é uma geração que ela está crescendo com conceitos muito diferentes em relação às outras. E isso ela leva para o ambiente de trabalho. Ela quer saber se ela está segura, se aquilo é positivo. E ela sai menos do local de trabalho do que a Y. A Y, se ela estava cansada, ela virava as costas e ia embora e não voltava mais. A Z, ela já está preocupada com a carreira dela, eles querem aprender. Então, eles não têm problema de lidar com os tradicionalistas que os Y tiveram no começo. Eles aceitam mais, porque eles querem aprender. Mas eles também querem ser reconhecidos. Então, o elogio para a geração Z é muito importante. Para todo mundo é importante, mas é uma geração que ela vai cobrar reconhecimento. Então, você não pode mais tratar um jovem de hoje como você tratava um tradicionalista, um baby boomer, onde você não dá para fazer, pois não. Fazia sem esperar nada em troca. A geração Z quer ser reconhecida. Eu vou pegar essa sua primeira fala, foi muito interessante, e eu vou já aproveitá-la para falar de uma... Não existe, eu acho que você concorda comigo, que não existe geração melhor do que outra. Cada um tem suas características, tá? Não existe essa ideia, tal geração... Claro, a geração anterior sempre vê a geração seguinte como disruptora, né? Sempre vai trazer vai tentar ir além da geração anterior. A nossa geração, ela foi bastante interessante. Eu sou X, que nem você, e nós começamos a faculdade na biblioteca, não tinha internet. Mas nós vimos a internet nascer, primeiro vimos o microcomputador, né? Vimos que o computador foi para dentro da nossa casa. Isso foi uma transformação brutal, né? Aquilo que era aquela coisa enorme foi para dentro de casa. Depois nós vimos a internet nascer. Depois nós vimos agora as mídias sociais, redes sociais nascerem. Então você conseguiu se conectar com um colega lá do ensino médio, do ensino fundamental, que você não tinha mais. Então nós nos adaptamos, né, a transformações. A geração Y que veio depois, como você explicou muito bem, já é uma geração que nasceu já a born digital, né? Ela já nasceu ela foi crescendo no mundo digital já, e ela dava muito valor à experiência, enquanto a nossa geração, não tanto em ter, né, mas em workaholic, né? Eu não me importo trabalhar 7 dias por semana desde que eu receba para isso. Já o Y não está, não é questão só de dinheiro. Vamos para academia, né? Exato, não, eu quero viver, eu quero experiência. É aí que nasce, né? Aí vai nascer Airbnb, vai ser Uber, né? Não quero ter casa, não quero ter carro, né? Eu quero ter, não sei onde é que eu vou morar. Depois eles caíram a ficha que não é bem assim, né? Vamos precisar ter alguma preocupação. E a Z vai nascer numa questão muito mais forte. Como você, na CAT, nós temos gerações Y. Eu sou o único X na CAT. Então temos geração Y e temos geração Z. Aqui vai a minha pergunta para você. Existe um conceito que nós, da geração X, o termo passar por tanta transformação, é mais uma para nós, né? Nós fomos a última geração que foi apresentado no conceito: você vai estudar, você vai trabalhar e você vai se aposentar. Hoje em dia é um mix, né? O estudar não tem mais uma fase, você vai continuar isso, você vai estudar, vai aprender todo dia. Lifelong learning, né? Você vai estudar pelo resto da sua vida. E estudar não é que você vai fazer um curso necessariamente, você vai estudar porque você vai ter que assistir um YouTube, você vai ter que assistir hoje o vídeo do Mauro falando, e você vai aprender com a fala do Mauro. Então, um vídeo no YouTube, você vai assistir um vídeo no TikTok, vai aprender alguma coisa. Esse lifelong learning, para nós, geração X, nós adaptamos. Como é que você está vendo isso? Como é que você está vendo essa geração que está vindo, a Y, que já está no mercado, a Z, que está chegando agora no mercado? Essa mudança, dizer para eles o seguinte: pessoal, tem uma notícia para vocês vão ter que estudar pelo resto da vida de vocês. Se antes foi NFT, depois veio o metaverso, agora a inteligência artificial generativa, e vai vir outra coisa, algo ali na frente. Como é que é esse mundo, essa geração? Como é que você está vendo isso
nessas gerações mais novas, Z e Y? Olha, eu enxergo que para nós parece que é uma coisa muito diferente. Quando você fala de, nossa, todas essas novas tecnologias, eu lembro que quando eu vi o primeiro celular com tela colorida, eu falei, uau! O celular que era touchscreen, eu vi eu trabalhava em TV, e foi uma empresa de tecnologia que desenvolveu o celular, ela mostrou, eu estava acostumado com aquele celularzinho pretinho, quando mais aquele joguinho da cobrinha do Nokia, que já era incrível, né, que todo mundo que tem a minha faixa etária deve ter jogado, aquele joguinho da cobrinha que vai correndo atrás de um pontinho, e para nós aquilo já era uau, né, um celular, porque antigamente só tinha o telefone, era aquele de disco, né, eu peguei o telefone de disco, na casa da minha avó ainda tem, e aí você, de repente, vê uma metaverso, a gente começou a ver a realidade virtual, para nós é um pouco assustador. É assinatura digital, uma das empresas que eu cuido da área de comunicação e marketing, que faz assinatura digital. Tem empresa que não aceita assinar digitalmente ainda, ela prefere imprimir um papel, gastar uma tinta, impressora, mandar pelo correio, ou mandar para o motoboy, gastar combustível, poluir o meio ambiente. Então, veja, é uma geração que não se adaptou, que o mundo mudou. As coisas mudaram. Já essas novas gerações, eu acho que tem uma coisa positiva aqui para elas, e vou dar um exemplo clássico. Eu pedi um desafio hoje mesmo para um funcionário da minha equipe. Ele falou, eu já estou vendo um tutorial no YouTube, já estou aprendendo para ver como é que faz. Então ele está indo em busca do conhecimento. Antigamente o conhecimento estava com o professor, com os livros. Hoje o conhecimento pode estar com um vídeo que a Rebeca coloca no TikTok, que ela coloca no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então hoje as redes sociais, elas se transformaram não apenas num ambiente de socialização, como você colocou muito bem. A gente quando veio abrir o Facebook, principalmente no Facebook, você reencontra um amigo do colégio, da sua escola infantil, da sua tia que você não via há muito tempo. Não, hoje as redes sociais se tornaram uma grande fonte de conhecimento, de informação, de aprendizado. Eu mesmo estava assistindo um vídeo do TikTok, que o rapaz foi lá e me deu uma dica de uso de uma ferramenta de inteligência artificial que eu não conhecia. Eu falei, caramba, que legal. Ou seja, eu não estou indo lá apenas para saber se o professor André está viajando, se ele tem um filho, se ele foi visitar a mãe. Não, eu estou indo buscar conhecimento. Então, acho que essas novas gerações, para elas estão quebrando muito mais com essa questão de que eu tenho que fazer um nível médio, tenho que fazer ensino fundamental, nível médio, ensino superior, depois uma pós. Ok, isso é apenas para cumprir titulação, mas ela sabe que só conhecimento que ela tem na sala de aula é apenas para forma. E a gente, professor, sabe disso. A gente dá, é como se você está plantando a sementinha para ele. Ó. Plantei a semente aqui na faculdade, começou a germinar, mas a sua árvore só vai dar fruto se você continuar agregando adubo, cuidando, dando elementos. E esses elementos que você está colocando a mais, que vão gerar os frutos que um dia você vai poder saborear, vem com esse lifelong learning que você falou, que é esse aprendizado constante que a gente tem ao longo da vida. Professor, eu sou matemático, fiz matemática na Unesp, e eu tive uma certeza, depois que eu terminei o curso, que eu não sabia quase nada de matemática. Por mais que eu tinha estudado. Tanto que nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu sempre uso uma frase do Isaac Newton, que ele fala que o que a gente sabe é uma gotinha, o que a gente não sabe é um oceano. Eu adoro essa frase. Porque às vezes eu me sinto um grande ignorante. E eu vi, porque quanta coisa tem para eu aprender, quanta coisa nova, todo dia eu estou aprendendo algo novo. E essa geração, ela vê coisas novas no TikTok. Ela vê coisas novas no Instagram, no YouTube, no Facebook, em qualquer outra rede. Enquanto a nossa geração via nos livros, como você bem colocou, nas bibliotecas, eles vêm sentado no vaso sanitário com o celular na mão. Então você quebra totalmente as fronteiras, os mundos. As pessoas podem ir para onde ela quiser. Ela tem o conhecimento disponível na palma da mão. O que falta muitas vezes para essa geração, que eu entendo, é foco. E não procrastinar atividades. Eles têm uma tendência de ter tanta coisa que chega na tela do celular, que ele começa a fazer uma atividade, daqui a pouco ele se perde naquilo ali, e aí quando ele vê, nossa, passou o tempo e eu não fiz aquilo. Por quê? Vem o WhatsApp, vem um vídeo, vem uma notificação. Então eu vejo que é a geração das notificações, eles são bombardeados de informação o tempo todo. Então, se eles não tiverem um pouco mais de foco, eles vão ser pegos pelo grande dilema desse século, desta década, que é a procrastinação. E isso realmente não é bom para essas novas gerações. Enquanto as nossas ficavam totalmente focadas, você colocava a cara crachão o tempo todo aqui no computador, e ali você ficava. Essa geração está com o computador e está com o celular. Eu tenho 2 celulares. Estão aqui, 2 celulares. E se eu não tomar cuidado, eles vão levar todo o meu tempo e a minha atenção. Então eu deixo eles aqui do lado, para não me incomodar. Mas hoje você pode colocar o WhatsApp web usando na tela do computador. Então você também pode se perder. Então falta muitas vezes para essas novas gerações uma questão de não saber que ele não tem que estudar, mas saber
quando e onde usar esse conhecimento que eles aprenderam, para que eles não sejam pegos pela próxima armadilha que a tecnologia, a internet e redes sociais causam, que é tirar a sua atenção. Interessante. Você falando, Mauro, me fez... Nossa, mas vamos ter que ter outra conversa, já vou dizendo porque não vai dar para esgotar hoje, porque algo que me veio tanta informação e o que eu penso. Nós vivemos também um momento singular de gerações no trabalho, porque muito provavelmente é a primeira vez na história, né, da nossa história que nós temos 4, talvez 5 gerações trabalhando juntos. Né? Você pode encontrar a X, com certeza, é a maior geração. Eu li um artigo que mostra que 33% da mão de obra mundial é a geração X, logo em seguida vem a geração Y, né, com a quantidade. A terceira maior geração ainda é a Baby Boom, ela ainda é a terceira maior mão de obra. Depois vem a Z e a Alpha já está entrando, né, que são os menores aprendizes. Eles estão já entrando já. Eu até, professor, acho que esse nome de alfa vai ser trocado. Para mim vai ser a geração pós-Covid, porque para mim, no momento que muda o mundo, porque acho que o que causa gerações, pelo que eu estudo que eu estudei, né, na minha vida e que eu tenho estudado, são grandes cisões. Os baby boomers nascem logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados americanos voltam, né, para os Estados Unidos. E ao chegar lá, era tanto amor, tanta paixão, tanta saudade das esposas, que teve um boom de nascimento de bebê. Por isso que a gente fala baby boomer. Então foi uma bomba. Nunca teve em toda a história tantas crianças nascendo simultaneamente, que casa exatamente com a volta dos soldados norte-americanos para casa. Então, aí você tem depois a geração X, que vem logo depois da questão final da Segunda Guerra, o início da democratização. E aí você tem a geração .com, começa a geração Y. E aí depois você tem a geração Z, que é a virada do milênio, e eu acredito que uma geração dura aí talvez uns 20 anos, a gente bate praticamente no coronavírus em 2020. Então eu acredito que essa nova geração, no meu modo de entender de tudo que eu tenho estudado, é uma geração que vai ser muito diferente, professor. Por quê? Eles cresceram no mundo dentro de casa, sem ir para a escola, sem conviver com os vizinhos, sem conviver com os amigos, apenas convivendo com o computador, tendo aula à distância. Os pais não saíam mais de casa. Então, de uma hora para outra, você pôs pai, mãe e filhos, todo mundo, avô, todo mundo no mesmo quarto, no mesmo ambiente. E aí eles foram forçados a aprender a viver como os tradicionalistas viveram, como os tradicionalistas cresceram. Então, esta geração, ela vai ser, sim, muito mais impactada. Eu até escutei de um amigo meu que está agora no Canadá, ele falou, Mauro, minha filha tem 4 anos, como é que eu seguro uma criança de 4 anos na frente do notebook para ter aula? A de 6 até fica sentadinha, de 4 sai correndo, a professora fala, vamos desenhar a aula, agora a gente vai desenhar. Ela sai correndo para pegar o lápis de cor. Ainda ela sai correndo para pegar o lápis de cor, esquecia o que a professora tinha pedido, já ia brincar com a boneca, e não queria mais voltar para a aula, então a gente ia ficar o tempo todo correndo e colocando ela na frente do notebook. Então, eu acredito que essa é uma geração que vai dar ainda muito pano para manga. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser mãe de nada, tá prevendo para um mundo de crianças, né, que tem aí 2, 3 anos, mas essa acho que vai ser uma geração que vai preocupar muito mais o ambiente de trabalho. O jeito que ela se socializa. Muito legal, né? E a gente até na CAT, né, tem essa mistura de gerações. E, Mauro, então, com tudo isso que a gente conversou, as características dessas gerações, né, como que você acha que as organizações, elas podem aproveitar as melhores características de cada geração? Então, qual seria um conselho que você, com toda essa experiência, com todo esse estudo que você faz há muito tempo, como você aconselharia as empresas a conseguir extrair o melhor de cada geração para esse conflito geracional, na verdade, acabar trazendo benefícios para as empresas? Olha, eu acho que o primeiro passo para quem está no cargo, depende de você pensar também assim, quem é que está no cargo? É o baby boomer que vai estar tomando essa decisão? É o X, é o Y, o Z? Geralmente a gente tem mais baby boomers geração X em cargos de liderança, mas a gente já tem muita geração Y nas startups, que já são gestores, diretores de grandes companhias. Então, eu sempre falo, né, uma pergunta nas palestras que eu dou em congressos aí de recursos humanos, é que a primeira coisa que você tem que fazer, sabe, Rebeca, é olhar para o seu capital humano. Quem são as pessoas que você tem? O que elas têm de mais talento?
Porque às vezes você tem um tradicionalista que ele não é necessariamente age como um tradicionalista. Se alguém tiver assistido esse vídeo, vai falar, poxa, mas eu sou assim, eu nasci nessa década, eu sou muito mais Y do que X. Ou alguém que é XZ fala, eu sou muito mais baby boomer do que X. Então é você olhar para o capital humano de cada uma dessas gerações, mas não só pensar. E assim, uma coisa que é clara, eu escutei RPM, basicamente, na minha adolescência. Se você falar de RPM uma geração Z, ele fala, RPM, o que é isso? Eles não sabem que essa banda fez muito sucesso. Então a música, a moda, a roupa, o cabelo, a tatuagem, tudo isso marca gerações. Então, você tem que aproveitar e pensar, como que eu vou tirar o melhor? Eu não vou chegar para um jovem da geração Z e falar, você não pode usar tatuagem numa empresa, como eu já escutei lá atrás, que a pessoa não podia. Você não podia usar um brinco. Você não podia pintar o cabelo de amarelo ou de verde. Essa geração Z e Y, ela faz o que ela quer. Então, a primeira coisa é você respeitar as características de cada uma das gerações. Segunda é você pensar, como eu posso fazer, independente se eu tenho uma pessoa de 60, uma pessoa de 50, uma de 40, uma de 20, eu tenho um aprendiz de 15 anos na minha equipe. É você fazer uma sinergia de mostrar que todos ali estão trabalhando por um bem comum. E dar oportunidades, que eu acho que é muito rico, sabe, professor? Quando você pega uma pessoa mais velha e coloca ela para trabalhar com mais novo, onde eles passam a se respeitar, não só como pessoas, mas muito mais como um profissional. O mais velho sabendo que ele tem que ensinar o mais novo sabendo que ele tem o que aprender, mas o mais velho também está disposto a ouvir o que o mais novo está falando. Porque, às vezes, uma pessoa mais jovem, eu tenho estagiário que me ensina. Eu tenho pessoas muito mais jovens que eu que a todo tempo estão me ensinando. Eu acho que a cultura do feedback, que a gente tem muito hábito enquanto gestor de dar, é importante você também pedir um feedback para a sua equipe. Eu sempre pergunto para a minha equipe, você está feliz? Você tem alguma coisa que você acha que poderia melhorar? Como é que está o seu relacionamento com o seu gestor? Pergunta de mim, como é o seu relacionamento com o seu gestor? E acho que assim, as pessoas têm medo, quem está no cargo de liderança, de fazer essa pergunta com medo da resposta que vai vir. Eu acho que a gente tem que estar disposto, se a gente quer trabalhar e promover um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas vão produzir cada vez mais, e principalmente vão se sentir felizes, é um ambiente onde ela fala, que legal, aqui eu tenho o direito de falar, aqui eu seria ouvido. Não importa se a empresa é formada por pessoas de 80 anos ou se é uma empresa startup, que todo mundo tem em média 21, 22. Você tem que poder ter liberdade para falar e saber que vai ser ouvido, e melhor ainda, que vão te respeitar pelo que você fala. Eu acho que a gente volta pela égide, enquanto o jornalista fala, que é da comunicação. A cultura de você poder falar com o emissor, ouvir o seu receptor e criar um ciclo de comunicação perfeito. Aí sim, qualquer geração, não importa de qualquer país, vai conseguir conviver muito bem, se respeitando e principalmente ouvindo cada um, o que cada um tem a dizer de melhor. Maravilha. E isso é um aprendizado que a gente vai ter continuamente, né? Porque acredito que cada geração, ainda mais com todos os avanços tecnológicos, cada geração vai ser uma geração com outras características e a gente vai tendo que aprender a inserir isso no mercado de trabalho e trabalhar da melhor forma, porque vão ter cada vez mais gerações juntas, né? Muito legal. Acho que esse é um assunto que a gente pode ter aqui 5, 6, 10 bate-papos que não vai acabar, né? Mauro, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. É incrível poder ouvir uma pessoa com tanta experiência falando, um professor falando. Realmente é diferente essa experiência, né, de ouvir alguém que tem tanta bagagem. Então, foi uma honra te receber. Te agradeço imensamente. Eu que agradeço, obrigado, Rebeca, obrigado, professor André. É muito bom você poder discutir ideias, né, no mundo onde as pessoas não estão abertas a ouvir. E eu falo que o grande segredo para você crescer e aprender é você estar disposto a ouvir as pessoas. A gente tem que ouvir mais a escutatória, não só a oratória, você não é só falar, é importante ouvir. E ouvir também aprender. Então, obrigado por poder falar e ter permitido que outras pessoas possam ouvir um pouquinho do meu grãozinho de conhecimento aqui. Com certeza, muitíssimo obrigado. Professor, muito obrigada também por mais uma participação no nosso canal. Obrigado, Mauro. Certamente nós vamos convidá-lo novamente para conversar. Tem muito mais só sobre esse assunto, mas eu sei, né, que você tem um conhecimento bem mais amplo, né? Enfim, fiquei aqui com um gostinho de quero mais. Né? Obrigado, Rebeca. Foi uma satisfação estar com você mais uma vez aqui. Obrigado, sempre pessoal. Maravilhoso. Pode falar. Obrigado, eu que agradeço. Sucesso para vocês, que o canal cresça cada vez mais. E, claro, será uma honra para mim voltar a discutir novos temas e falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Maravilha, o prazer foi todo nosso. Até a próxima, o nosso próximo bate-papo e muito obrigada. Gostou do nosso bate-papo? Então já se inscreve no nosso canal, liga aqui o sininho para não perder nenhum vídeo novo e segue a Cat em todas as redes sociais, que a gente sempre falando sobre inovação, tecnologia, ciência de dados e trazendo um convidado especial aqui.